Salve rapa, salve massa ligada aqui no canal Rebelde News. Eu, Eduardo Fex, de volta na área aí, trazendo as boas novas do nosso rap nacional e internacional, certo? Mas antes, vocês já sabem, se liguem aí, olha só, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, o Rebelde News, certo? Compartilhe nossos vídeos, deixe seu like e também nos sigam nas redes sociais. No Facebook Rebelde News e no Instagram Rebelde News 90. E é o seguinte, uma novidade, agora nós estamos também no Spotify, certo? Aí também no Spotify. Então é isso. Roda a vinheta. Seguinte, galera, veja só. Esses dias aí eu tava vendo a entrevista de um dos grupos mais representativos do DF, que é o Guindarte 121. Guindarte 121 que tem uma longínqua história dentro do rap nacional. Se nós formos contar a participação do Dair, que é um dos fundadores do grupo, ele vem desde 1992. Mas em 1994 ele lançou o clássico CD Ser ou Não Ser Gangsta. Cara, a história do Guindarte 121 se confunde com o rap do DF, com o rap de Brasília, certo? E dentro dessa entrevista, o Dair, que também foi proprietário da Discovery, uma das maiores gravadoras de rap nacional, não só do DF, no qual passou diversos grupos como Cirurgia Moral, o Rei Solo, o Alibi, o próprio Guindarte 121, o Tropa de Elite, MT das Ruas, Sabotagem, não o Sabotagem do Canão, mas o Sabotagem do DF, Câmbio Negro, podemos colocar também Pacificadores, enfim, uma infinidade de grupos, certo? Que passaram por lá, o próprio DJ Jamaica em carreira solo, o seu irmão Cabala, como eu disse também, o Alibi, né, que era uma fusão dos dois ali. Enfim, essa gravadora tem uma importância magistral dentro do rap nacional, uma grande proeminência. E o Dair, um dos fundadores do Guindarte 121, fez parte da direção dessa gravadora e conseguiu levar diversos grupos para lá. A importância do Guindarte 121 é tamanha que os seus ex-integrantes, como por exemplo o Marquinho Emanuel, deixaram o grupo em 1996 para formar o clássico grupo Tropa de Elite. Então eles saem do Guindarte e formam o Tropa de Elite. E é bom lembrar que o Guindarte 121 tem várias músicas com Tropa de Elite. Assim como também o MT das Ruas. Eles têm músicas junto, já que o Edgar em 2006 fez parte do grupo, mas depois ele se afasta, mas mesmo assim o Guindarte 121 mantém essa parceria. E o Guindarte 121 continua na onda aí do rap da atualidade, certo? Com muito trap e tal. E eles têm músicas com Código Penal, Gabi Freitas, enfim. Vamos colocar aqui outros caras que eu acho legal citar. O próprio Nocivo Chomon, certo? O Douglas, ex-Realidade Cruel, enfim. A quantidade de pessoas que participaram dos trabalhos do Guindarte 121, a exemplo do Primo, os Máfia, é imensa, certo? Então eles têm uma grande colaboração. E o Dair, além de ser diretor, era diretor da Discovery, né, meu? Ele também fazia muitos eventos. E ele é empresário. E ele nos revelou nessa entrevista aí que eu assisti, nos revelou porque muita gente assistiu também, que é o seguinte: ele contratou o Cúlio para fazer uma turnê lá no DF. O Cúlio, ele mesmo, Cúlio ali da Gangsta Paradise, no meio dos anos 90 ali estourou em várias rádios do Brasil, etc. E o Cúlio recebeu parte do cachê e não foi tocar. Pois é, ele está processando o Cúlio. Vale contar que o Cúlio posteriormente veio participar de um evento da Smurf, que é uma equipe de baile lá do DF ali, que leva vários artistas do rap nacional e internacional. E quando o Cúlio foi lá fazer show, não estava tão lotado quanto na época em que o Dair e o Guindarte prepararam essa vinda dele para o Brasil. Segundo o Dair, já havia vendido milhares de ingressos. E ele achava que, como o Cúlio ia vir antes,
o nome do Coolio estava mais em evidência. Então poderia levar de 5 a 10 mil pessoas nesse show aí. Mas o Coolio não apareceu, ele pagou parte do cachê e o Coolio foi devidamente processado. Tanto é que depois ele vem pro Brasil fazer esse show com a Smurfs, tem pouca gente no salão e ele queria algumas minas pro camarim ali. Depois do show, você está ligado, os gringos, né, meu, mulher brasileira. E o Coolio escolhe uma mina, pede pra produção dele escolher uma mina pra levar pro camarim. E justa a mina que ele escolheu era a mina do Dyer. E a mina vai lá, dá um esporro no Coolio e fala, ó, tá vendo esse desenho aqui nas costas? Esse desenho aqui é do meu marido, que ela tem uma tatuagem nas costas do Dyer. Ele que te contratou e você não compareceu ao show. É ele que tá te processando. Porque um pouquinho antes do Coolio fazer esse show, ele recebeu uma intimação no hotel que ele tava lá, da Justiça Brasileira, para ele pagar o dinheiro que ele já havia recebido do show anterior e não compareceu. Ele compareceu posteriormente nesse show aí da Smurfs. Mas é o seguinte, o processo tá rolando e o Dyer disse que os advogados estão tentando bloquear as redes do Coolio para conseguir dinheiro dele. Outra fita muito louca que o Dyer contou foi um show que o Predella não compareceu. Ele também havia pago o cachê e no dia o Predella teve alguns imprevistos, alegou que estava doente e tal e não compareceu ao show. E o valor que ele havia pago não chegava a 10 mil reais. E ele tentou de várias formas reaver o cachê, mas infelizmente, segundo ele, o Predella não pagou. E aí ele acionou a justiça. No final, a justiça bloqueou os direitos autorais da Massaclan, no qual Predella ali fazia parte, né? Costa Gold e tal. E aí os representantes e advogados do Predella correram atrás dele e ele falou, agora eu quero 30 mil para ressarcir aí meus danos. Enfim, uma história louca, né? E tem mais uma que o Dyer contou também do 50 Cent, mas essa eu vou trazer na próxima edição aí do Rappeled News. Cara, esse lance aí de gringo no Brasil é muito louco, porque no final dos anos 80, quem não pagava os cachê para os gringos eram os brasileiros. Inclusive quando o Too Short esteve aqui no Palmeiras, no finalzinho dos anos 80 ali, ele saiu descendo a boca, maiando o Brasil para tudo quanto é lado, dizendo que os contratantes não cumpriam com os deveres, não cumpriam com os contratos. E ele dá uma entrevista na extinta revista Bis falando sobre isso. Outra vítima dos contratantes no final dos anos 80 foi o rap londrino Derek B, que cantava Melô do Terror. Fez muito sucesso por aqui, vocês pesquisem aí. Esse cara também veio tocar no Brasil e alega não ter recebido todo o dinheiro. E enfim, e aí ele não pôde... Na verdade ele não pode não, ele faz o show, não recebe o cachê, assim como o Too Short, e também vai ao encontro da imprensa e malha. Por outro lado, nós temos também o Silo, né, mano? O Silo que, olha só, ele foi, vamos assim, cogitado para vir tocar no Brasil, né? O Silo Green é um rapper de grande sucesso, na verdade, Silo Green. E ele tem vários projetos paralelos. Uma das músicas dele aí estourou aqui no Brasil. E é o seguinte, ele foi cogitado para participar de um festival aqui no Brasil e ele não quis. Por quê? Porque na concepção dele o Brasil só tinha índios. Olha só que coisa louca, só tinha índios. Vocês vão lembrar do Silo Green pela participação nele no projeto Guinness Barclay, certo? Que, porra, estourou aí nas rádios do Brasil inteira. Deixa eu ver se eu até consigo a música aqui rapidinho pra vocês. E aí vocês dão uma conferida. Mas enfim, o Silo Green, aqui ó, Guinness Barclay. O Silo Green não quis vir tocar no Brasil porque na concepção dele só havia indígenas. Então é bom a gente salientar que do mesmo modo que o Coolio desfez aqui do show do Brasil e tal, pegou um dinheiro antecipado e não compareceu ao show, alguns contratantes também já deram essa com os gringos. No demais, se a gente levar numa grande proporção, o que acontece?
tivemos vários shows aqui em que inclusive os gringos foram muito receptivos. A exemplo de shows que eu compareci como do Bros e Crips, do Raycon, da Les Nubias, o próprio Snoop Dogg, tá ligado? Foram shows maravilhosos em que você via ali o Talib Kweli com o Mos Def quando eles vieram com o DJ High Tech no qual eles formam a dupla Black Star, certo? E depois, anteriormente eles já tinham vindo ao Brasil também, cada um em carreira solo. E eles foram muito receptivos com o público. Então a gente não pode generalizar desse lance dos artistas gringos. Mas enfim, tem essa celeuma aí de que alguns artistas gringos recebem e não comparecem. A exemplo, por exemplo, eu já ia fazer uma redundância aqui, cometer uma redundância. A exemplo, por exemplo, uma grande redundância na verdade. Nós podemos citar aqui como exemplo a Kelis, né? Tanto é que se vocês procurarem aí na internet, tem um vídeo da Kelis deixando o aeroporto correndo ao lado do Nas. O Nas que na época era o noivo dela. Um papelão. Ela recebeu o cachê e não subiu no palco. Os shows dela seriam no Rio e em São Paulo. Ela recebeu o cachê, mas se negou a subir porque disse que estava insegura, não estava se sentindo confortável em tocar no Brasil. Então, o que acontece? Ela pegou o cachê também, meteu o pé e ela está sendo processada por isso, certo? Vamos ver aqui, ó. Vocês vão lembrar do CeeLo Green com essa música, ó. O projeto Guinness Barclay dele, certo? Ele tem uma carreira consolidada como rapper e tem também nesse projeto. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é muito interessante, às vezes o vídeo vai se alongar um pouquinho aqui, mas não tem problema. O que vale é a gente trocar ideia e até de maneira espontânea, sem ensaio. É o lance que está ocorrendo nos Estados Unidos da batalha de artistas. E eu já comentei sobre isso aqui. Que foi a batalha do ano, que foi o Dipset, né, o Diplomats versus o Deluxe, que teve um verso icônico lá, Jadakiss. Ele fez um verso icônico nessa batalha. Tá tendo vários tipos de batalha de um artista com o outro. Lá nos Estados Unidos já liberou o público. Essas batalhas começaram ali no ano passado por conta da Covid-19 e houve um dueto de DJs e produtores. Na verdade, o RZA versus o DJ Premier. E aí, depois disso, nós tivemos vários, como o Snoop versus o finado DMX, o Timbaland versus o Swizz Beatz, que também são DJs e produtores, recentemente o Fat Joe versus Ja Rule, o Redman versus Method Man, o 36 Mafia versus o Bonnie, o T-Pain versus Lil Jon, e agora, recentemente, que não vale a pena, que vale a pena você assistir, não vale a pena você perder, mas vale a pena você assistir, o dueto feminino, a batalha feminina, na verdade, é The First Duet, né? O primeiro dueto feminino, que foi entre a Trina versus a Ivy, da banca ali, da Ruffy Riders, do DMX. E, recentemente, tivemos o Big Daddy Kane versus KRS-One. Magnífico, com a presença de vários artistas, a participação de vários artistas. Então, se você pega ali Redman e Method Man, vai colar o K-Solo, vai colar o IPMD. Se você pega o dueto vou dizer dueto, ou essa batalha aí de Fat Joe versus Ja Rule, vai piar vários caras da banca do Fat Joe, vai piar a Shanti ao lado do Ja Rule, enfim, é um dueto de hits entre esses artistas, no qual aparecem vários convidados, certo? Então é isso, eu me alonguei um pouquinho hoje, mas é legal a gente trocar essa ideia aqui de maneira espontânea, tal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Happy Old News, nos acompanha também no Spotify, no Facebook e no Instagram, Happy Old News 90. Então é isso, eu vou saindo fora. Fui! Paz, rapa!